Senhor Deus, Pai, vamos realizar mais um trabalho de gravação, uma mensagem. Vamos para dar início, Senhor, vamos estar lendo segunda carta de Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então, falando um pouquinho da postura do apóstolo Paulo, nós conhecemos bem a história já a respeito de quem era Paulo. Alguém que tinha nascido um judeu, que seguia as tradições do teu povo. Também ele era um estudioso da sua época, com os aprendizados da Grécia, grego, e naturalizado romano. Então, quando ele viu ele sendo aquele cidadão bem tradicional, executor, tinha uma postura, gostava daquilo que estava fazendo, quando surgiu a Igreja da Graça, não a denominação, mas a Igreja de Cristo, que foi fundamentada sobre ele, ele achou que estava errado, ele começou a perseguir esta igreja. E um dia, caminhando para ali, autorizado pelos sumos sacerdotes, para prender aqueles que estivessem anunciando a Cristo como Salvador, no caminho de Damasco ele tem aquela experiência. Ele se depara com aquela luz que fala com ele, e a partir dali, Paulo passou a ser diferente. Aquele que era perseguidor de um evangelho do reino, ele passou a ser perseguido em prol deste evangelho do reino. E quando ele encontra com o próprio Yoshua, ele fala com ele que ele era aquele que estava perseguindo, ele ia ver quanto iria custar. Mas o apóstolo Paulo tinha um detalhe que existe nos escolhidos, aqueles que amam a Deus, ama a obra de Deus e se sente bem em estar fazendo a obra de Deus. E eu sempre disse que eu me identifico muito com este apóstolo Paulo, porque eu nasci também no meio de uma tradição romana, apesar de ser aqui no Brasil, mas é uma tradição romana, o católico, apostólico romano. Ali eu nasci, fui batizado naquele sistema e também apresentado, crismado, e fazia primeira, segunda, terceira, foi fazendo comunhão até eu passar dos meus 30 anos de idade, e um dia ali ter uma decepção e procurar saber o que eu estava fazendo e para onde eu iria. Ainda continuei
Aí tomei posse das nossas escrituras sagradas, que é mais a tradução do João Ferreira de Almeida, e descobrimos que realmente existe alguns equívocos de tradução, mas já foi o suficiente para que nós pudéssemos enxergar que estávamos caminhando em um caminho que não era aquele que Deus separou para nós. Nós estávamos vivendo uma tradição pensando que era religião. E hoje nós procuramos ajudar e a informar as pessoas que sempre estiveram enganadas e continuam sendo enganados. E por isso nós nos identificamos muito com o apóstolo Paulo. E quando ele diz assim, olha, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Quando ele fala assim, eu entendo esse sacrifício porque ele sabia que estava sendo perseguido por causa de um evangelho que ele sempre perseguiu também. Então, a aspersão porque ele se entregou, ele, assim como o próprio Cristo se entregou, Paulo também teria se entregado em prol daquela razão, daquele propósito, daquele executar o divulgar do evangelho do reino dos céus. E Paulo, ele era um escolhido, que o próprio Senhor falou com ele ali no caminho de Damasco, que ele era um escolhido para fazer algo que os outros apóstolos não tinham condição de fazer. E então ele entendeu que era um sacrifício lutar contra a dedicação dele. E ele estava preso por causa deste evangelho. E ele termina esta frase neste versículo 6, dizendo assim, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sentia, por isso que nós falamos sempre que nós precisamos vigiar, porque o próprio Senhor, ele avisou que nem ele, como homem, não sabia quando voltava, mas nós precisaríamos vigiar. E Paulo, ele se sentia pronto já, e nós precisamos estar com esta postura, se sentindo pronto, com convicção da obra que tinha realizado. Portanto, no verso 7 diz o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira e segui, e guardei a fé. Nós temos que ter esta convicção. Este é o talento que nós ganhamos para granjear com ele. Então vamos trabalhar em cima deste talento. E é o talento da evangelização. E não é capacidade nossa, é o próprio Senhor que nos capacita a realizar tal coisa. E no verso 8 ele fala o seguinte, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Este terceiro versículo, e último de hoje, é algo que nós precisamos meditar bem e começar a nos aplicar cada vez mais, tanto na vigilância, como no conhecimento, como em consagração e assim por diante. Porque as profecias do final estão aí claramente para todos verem, não está escondido de ninguém, não está oculto a ninguém. E aqui esse versículo 8, ele diz o seguinte, desde agora a coroa da justiça me está guardada.
por que ele fala isso? Através da fé. Esta dádiva tão preciosa que recebemos através do Espírito Santo, não a fé natural do homem, nós estamos falando a fé, a fé redentora, a fé que nos consegue segurar a ter desejo de não pecar e tantas outras coisas, de nos preparar a cada momento para este grande momento. E outra coisa, Paulo não estava falando do arrebatamento, não estava falando da volta de Jesus para o reinado, ele estava falando de uma experiência própria dele, que cada um de nós temos que ter esta consciência. Então, ele estava falando que o tempo dele aqui na Terra estava encerrando a sua tarefa de trabalho em prol do Evangelho. E cada um de nós temos esse talento, igual o próprio Filho de Deus disse que aquele senhor que foi viajar e deixou os talentos ali divididos entre os seus servos. E um talento que nós precisamos trabalhar muito com ele é a fé. Por exemplo, nela nós temos as vitórias no tempo carnal, nós alcançamos a confiança da salvação. Com esta fé que nós vamos agradar, mexer com o coração do Criador. Então, isto é algo primordial na nossa vida, porque por isso o apóstolo Paulo diz que ele guardou a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada. E está mesmo, porque o nosso nome, o nome dele foi escrito no livro da vida. Nós temos convicção que nós éramos escolhidos, porque nós não escolhemos andar no caminho, continuar no caminho errado, nós procuramos acertar nossas vidas, a qual o Senhor, justo juiz, porque ele veio como redentor, resgatador, mas ele vai nos receber um dia como juiz, e ele é justo. Eu não discordo nada do que Paulo falou aqui. Ele é um justo juiz, ele não vai cometer injustiça. Me dará naquele dia. Então, porque já está reservado, está guardado mesmo, e nós precisamos confiar nisto. Mesmo nós não gostando mais, não agradando o que nos cerca neste mundo, mas nós temos alegria porque temos a convicção que esta coroa está guardada para nós. E não somente para mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Então, esse restante do versículo, ele tem algo muito especial para cada um de nós meditarmos. Por exemplo, o que vamos qual é o nosso desejo? De alcançar a vida eterna. Nós estamos almejando a vida eterna, a qual nós perdemos por culpa do pecado que cometemos, mas essa graça inigualável que Cristo traz da sua glória, ela é oferecida para cada um. E nem todos, muitas das vezes até fala de boca para fora que sim, ele quer essa graça, mas não cumpre com as Escrituras, o que a Escritura manda para aqueles que aceitam esta graça. Que essa graça é um favor que nós não merecíamos, mas mesmo assim ele fez, a favor. Então, nós não tínhamos direito, mas mesmo assim ele forneceu para nós, ele nos deu. Nós não tínhamos condição de pagar a nossa dívida, que a nossa dívida era a condenação eterna. E o nosso sangue não era suficiente para pagar, porque tinha que ser sangue de um cordeiro
limpo, do justo, como está aqui desse justo juiz. E ele veio e se entregou, mostrou para mim que o homem tem condição sim de rejeitar o pecado. Por exemplo, o casal lá no Éden passou a primeira lábia da serpente, ela caiu, aquela mulher, Eva, caiu. E Jesus, ele foi tentado ali, quando ele sai do Jordão, que foi levado ao deserto, naquele momento de prova, o diabo fez ali, não foi uma oferta só, foram 3. E o próprio Senhor resistiu, ele não cedeu à proposta de Satanás. Então nós temos que ter isto como exemplo. O homem é muito fraco, esse negócio da Escritura dizer que a carne é fraca, aí ele se baseia muito nisso. Não, Jesus ele se tornou como um de nós, na mesma estrutura nossa, mas ele provou que tem condição de rejeitar o pecado, de rejeitar as ofertas de Satanás. Lá no Éden, bastou que a serpente dissesse àquela mulher que ela ficaria igual a Deus, aí logo cresceu aquele grande desejo de ser. Nós temos que ser igual a Deus, semelhante a Deus, de acordo com a sua criação, assim como Ele nos criou. Não para ter o poder dele, realizar as coisas que Ele realiza, isso nunca vai acontecer conosco. Nós podemos santificar nossas vidas, para até chegar aquele dia perfeito, aquele dia que nossa alma vai ser nós vamos nos tornar, receber um corpo glorificado. Aí pronto, não vai ter perigo mais. Mas enquanto nós estamos neste tabernáculo dividido de carne e espírito e alma, corremos perigo. Então nós temos que ser vigilantes, uma vigilância constante, até chegar o dia. Paulo estava sentindo que o final dele estava... E o nosso final também, nós temos que estar pronto, pode ser a qualquer momento. Enquanto nós estamos aqui nesse plano transitório, pode sofrer um acidente, pode sim sofrer um infarto, pode qualquer coisa. Nós estamos sujeitos aqui neste plano transitório. Mas precisamos estar prontos para herdar a grande promessa da eternidade. Então, esta é uma reflexão que eu convido a todos para fazer esta reflexão. E quando conseguirmos entender isto, por que o apóstolo Paulo ele falou isto nesse texto? O texto é bem longo, mas hoje esses 3 versículos é o suficiente para a nossa meditação. Então analisa bem o que está dizendo os 3 versículos, qual foi a postura de Paulo e procurar compreender por que Paulo falou assim. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós te bendizemos pela grandeza, pela grande maravilha que é falar da Tua obra, falar da Tua palavra. E hoje, com esse propósito de ajudar alguém, sem interesse de fama, sem interesse de ganhos monetários, mas com propósito simplesmente no reino dos céus. Porque é algo que o homem não tem condição de comprar, foi oferecido de graça. E muitos acham que quando paga é que tem direito. Não, é quando acredita que tem direito. Por isso nós te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém.